Tudo bem, Sônia? Bom dia para você, para quem está nos acompanhando no Jornal Gente. Nós temos falado muito sobre a saída temporária de presos e o assunto está para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Não tem uma data marcada, mas nós tivemos uma decisão preliminar do Supremo que entende que a nova lei que proíbe a saída temporária de presos não pode ser aplicada para aqueles detentos que cometeram crimes, que foram condenados antes da vigência da nova legislação. Pois bem, um dos maiores juristas do país, o professor Ives Gandra Martins, foi consultado sobre o tema e emitiu um parecer que será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O professor Ives explica o seguinte: ele não concorda com a decisão preliminar do Supremo Tribunal Federal de que a regra não deva valer para todos os presos. Segundo ele, direito adquirido é diferente de expectativa de direito. De tal forma que todos aqueles que têm a expectativa de direito de poderem sair por causa de bom comportamento, ainda não têm o direito adquirido. De tal maneira que, em cada vez em que vão apresentando, é evidente que todos aqueles que entraram e ainda estão com expectativa de direito, esses não têm o direito adquirido. E esta não é opinião exclusiva minha. É aquilo que eu até entendia no passado, por exemplo, em questões previdenciárias, a expectativa de direito de quem contribuiu, essa contribuição teria que valer. Mas o próprio Supremo entendeu, para o caso previdenciário, que a expectativa de direito não dava direito adquirido. E as leis eram aplicadas de imediato. Ora, o mesmo princípio aplicado, nesse caso de expectativa de direito, não geraria, por parte do Supremo, o direito pretendido pelo ministro Lewandowski. Essa é a razão pela qual eu abordei esse aspecto também no parecer. O professor Ives Gandra tem 89 anos de vida. É um dos maiores conhecedores do sistema jurídico do Brasil e mostra lucidez. Eu tive o privilégio de poder entrevistá-lo nessa semana com exclusividade pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, na casa dele, onde ele nos recebeu para um papo de 40 minutos que você vai acompanhar amanhã no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, a entrevista na íntegra. Também, claro, perguntei para ele sobre o Supremo Tribunal Federal e o ativismo judicial que hoje está em debate no meio jurídico. O professor Ives rebateu a declaração recente do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de que o Supremo tem de recivilizar o Brasil. O Supremo não tem que recivilizar o Brasil. Expressão que ele utilizou semana passada, que a função do Supremo é recivilizar, e quando ele deixar a presidência, ele terá recivilizado o Brasil. Quem tem que dizer qual é a civilização que o Brasil quer são 150 milhões de eleitores, não são 11 eleitos por um homem só. Por maior admiração que eu tenho por todos eles, e são grandes ministros, e são os grandes juristas, eu diria, eu discordo de muitas das suas orientações, das suas decisões. Não são eles que têm que representar 150 milhões de eleitores, mas são aqueles que os 150 milhões de eleitores elegeram. São apenas trechos de uma longa entrevista em que podemos conversar sobre as questões da justiça brasileira, os desafios. Falamos também sobre o papel, Thaís, da Ordem dos Advogados do Brasil, que, veja só, defendeu diretas já nos anos 80 e não tem uma eleição direta até hoje para o presidente do Conselho Federal. O professor Ives também nos pontuou essa questão e então eu convido vocês todos a acompanharem amanhã esse bate-papo muito interessante que nós tivemos a oportunidade de registrar nesta semana e amanhã vamos levar ao ar o conteúdo completo, Thaís. E agora, Pedro, às 8